Retomamos então, paramos na metade da aula, né, por um motivo de emergência, retornamos agora para a segunda parte da nossa aula sobre competência. Eu estava tratando com vocês que a competência significa qual que é a parcela dentro da nossa jurisdição que compete a determinado juiz. Ele tem qual tipo de competência dentro do processo. Já vimos que a jurisdição ela é una, porém, todo mundo que tem jurisdição necessariamente pode não ter competência, já que a competência ela vai ter essas divisões que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro nós vamos ter uma divisão material, dentro da material mais 3 divisões, essas são as partes mais importantes, e depois funcional. Aqui nós vamos falar sobre competência em razão da matéria, competência em razão da pessoa, vamos tratar do foro por prerrogativa de função, né? Um tema tão nebuloso que as pessoas conhecem tão pouco, mas falam tão mal desse foro por prerrogativa de função. E depois, competência em razão do lugar. Vamos verificar os tipos de justiça que nós temos: justiça federal, justiça estadual, justiça eleitoral, justiça do trabalho, justiça militar. Aqui é o lugar dessa matéria. Então, vamos lá, para eu poder trazer para vocês de forma um pouco mais simplificada do que consta na apostila, mas seguindo lá a linha do entendimento da nossa apostila. Nosso material aqui, vamos lá. Nós já falamos de jurisdição, agora vamos falar de competência. Já falamos dessa primeira partezinha, vamos para a competência material. Eu disse para vocês, antes de encerrar o nosso primeiro bloco, que a competência material, ela vai verificar qual tipo de justiça competente para o julgamento de determinado crime, já que a gente está tratando de processo penal. E aí eu disse para vocês que essa jurisdição, essa chamada competência, ela vai ser dividida em competência comum e competência especializada. A competência especializada, eu vou ter justiça eleitoral, a justiça militar e a justiça do trabalho. Lembrando que a justiça do trabalho não vai julgar crimes, ela não tem competência criminal. E também a competência da justiça comum. A justiça comum ela é dividida em justiça comum federal e justiça comum estadual. Vejam, né? Às vezes a gente tem a impressão de que a justiça federal é uma justiça especializada. E não é não, pessoal. A justiça federal é uma justiça comum. Porém, a competência para julgamento da justiça federal, ela vai estar lá na Constituição, no artigo 109, a partir do inciso 4º. E vai ser isso que a gente vai detalhar um pouquinho aqui, essa competência da Justiça Federal, quando um crime vai ser julgado lá pelo órgão da Justiça Federal. No caso da federal, então, nós dizemos que ela é residual. Por que ela é residual? Se não for eleitoral, o crime não for eleitoral, o crime não for militar, nenhuma dessas justiças especializadas podem julgar, a gente analisa a justiça federal, que ela é residual. Mas se também não pertencer a residual, vai lá para a estadual, porque ela é duplamente residual. Então, o que não for de ninguém, joga no colo da justiça estadual, porque quanto à matéria, ela vai julgar tudo que vier que não for de forma especializada lá das outras justiças, vai cair no colo da justiça estadual. Voltamos então aqui para falar então dessa primeira parte, competência em razão da matéria, ou ratione materiae. Materie, mas se lê materiae, né? Aí está escrito assim: a competência das justiças comuns e especializadas. A justiça comum se divide em justiça comum estadual e justiça comum federal. A federal vai estar lá a partir do artigo 4º da Constituição, 109, inciso 4º. Eu sempre confundo na hora de falar inciso com artigo. Vamos lá, o que esse inciso 4º fala? Os crimes, o que a Justiça Federal julga? A gente corre lá no inciso 4º do 109. Então, ela vai falar:
os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou o de suas entidades autárquicas, empresas públicas, excluídas as convenções e ressalvada a competência da justiça militar. Desse artigo, a gente tem que tirar algumas conclusões. Primeiro, o Constituinte, quando ele fez a Constituição, ele colocou o seguinte, né? Tudo que for, de interesse, tudo que for de interesse da União ou das empresas ligadas à União, ou seja, onde a União tem o dinheiro carimbado dela ali, onde corre na veia o dinheiro da União, seja da administração direta, tá aqui, administração direta, ou aqui, deixa eu ver, tá aqui tá falando, seja da União ou seja da administração direta ali da União, ela vai para a Justiça Federal, porque tem o dinheiro da União. O que não pode são de suas empresas excluídas da competência da Justiça Militar. Tá. Continuando aqui falando da União, o que a União não vai, o que a Justiça Federal não vai aceitar de interesse é de sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista cai fora aqui. Então, se aparecer um crime dentro do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, vocês aprenderam isso em direito administrativo, não é de competência da Justiça Comum Federal. Vai para o ralo lá vai para estadual, então, que é dupla residual, confundindo uma palavra com a outra. Então, crimes políticos. O que são crimes políticos? Vejam que, quando a gente fala de crime político, a gente tem que saber que crime político não é a mesma coisa que crime eleitoral. Aí nós vamos descer aqui e vamos comentar isso. Crimes políticos não são os crimes eleitorais, né? Os crimes eleitorais, eles são da competência da justiça eleitoral, que, como a gente viu, é uma justiça especializada. Então, qual que é o tal do crime político que o legislador diz que é de competência da Justiça Federal? São esses aqui, os definidos na Lei de Segurança Nacional. Então, crimes cuja tipificação esteja na Lei de Segurança Nacional, eu já sei que vai ser lá da Justiça Federal. Justiça Federal que vai julgar, por exemplo, né, crimes contra a vida do presidente da República, no exercício das suas funções, competência da Justiça Federal. Mas não pode ser candidato, tem que ser já no exercício das funções. Aí, quem que vai julgar? Justiça Federal. Depois, ele fala de crimes políticos e as infrações penais. Quando fala de infrações penais, abre um leque grande, né? Porque tudo que é infração penal? Infração penal são todos os crimes e todas as contravenções. Mas o legislador, ao mesmo tempo que falou do gênero, que tem duas espécies, crimes e contravenções, ele já de antemão falou, mas contravenção eu não vou julgar, não. Contravenção, mesmo se for contra o interesse da União, não vou julgar. Então, somente crimes pode ser julgado na Justiça Federal, contravenção não. Praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Então, envolveu a União, já pode acender a lanterna ali de aviso, que é da Justiça Federal. Aí tá aqui, infração penal é gênero, do qual são espécies. O crime é contravenção. A Justiça Federal não julga contravenção. E eu falei para vocês, encerrando o bloco passado, que o tema competência é um tema muito controvertido. E aí, diante disso, eu trouxe para vocês algumas súmulas do STJ pacificando essa guerra do joga processo para lá, joga processo para cá da competência, né? Porque, como eu disse para vocês, o juiz, se ele se julga incompetente, ele manda o processo para onde ele acha que é competente. E para não ficar esse vai e volta de processo, o STJ já sumulou alguns entendimentos aqui para dar uma pacificada no entendimento aqui dos tribunais. Olha lá, vamos ver aqui, começando pela súmula
122 do STJ. O que ela diz? Compete à Justiça Federal o processo e o julgamento unificado dos crimes conexos de competência da Justiça Federal e Estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2º-A, do Código de Processo Penal. E lá diz o seguinte, aí eu coloquei aqui um adendo, né? Havendo conexão entre crimes, deve prevalecer a competência para o julgamento do mais grave. Vejam só, qual foi o entendimento do STJ nesse sentido? A regra geral é a seguinte: se houverem dois crimes que têm alguma conexão e forem julgados juntos, por exemplo, vários crimes em concurso de crimes que pode ser concurso crime continuado ou concurso material de crimes, e eles tiverem que ser julgados juntos, se um for da competência, se forem de competências diferentes, a atração da competência vai ser a do crime mais grave. Então, em concurso material de crimes, houve um homicídio em um lugar e depois dois furtos, 2 estelionatos, 2 roubos sem morte. Pela regra do Código Penal, do Código de Processo Penal, esses crimes vão ser reunidos por conexão, né, para facilitar o julgamento, um julgamento igualitário para todos, no processo que tenha, no processo que esteja sob a égide do juiz que esteja com um processo de maior, com a penalidade maior, do crime mais grave. Por exemplo, nesse que eu falei, eu tenho um homicídio aconteceu no Imbu e 2 roubos aconteceram em Itapecerica, não importa a quantidade, joga lá para o mais grave. Se um desses crimes for da competência da Justiça Federal, um desses crimes forem da competência da Justiça Federal, imagina, houve um roubo, furto, aí entraram lá numa empresa pública, entraram lá na central, na sede do Correio, e aconteceu um crime lá dentro, um deles. A Justiça Federal, ela vai então atrair todos esses crimes para ela. É isso que quer dizer. Pode ter vários crimes da competência da Justiça Estadual, mas se um deles conexos for o da Justiça Federal, então atraem todos eles para a Justiça Federal. Esse é um entendimento do STJ, né? Então ele vai dizer assim: compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento unificado dos crimes conexos de competência da Justiça Federal e Estadual, não se aplicando a regra do artigo 78. Vejam que a jurisprudência tratando de forma diferente do que está na regra da lei. Ótimo, então o que a gente tem que lembrar? Vários crimes conexos, um deles de competência da Justiça Federal, a Justiça Federal atrai todos eles para o julgamento conjunto na Federal. Artigo 147 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público quando relacionados ao exercício da função. Esse daqui é importante também, né? Porque se o funcionário público for federal, vejam, ali em cima ele estava falando contra bens, direitos e interesses da União. Mas o que a STJ está dizendo aqui? Se o funcionário, se o servidor, ele for federal e o crime for praticado contra essa pessoa, mas no exercício da função dela, o competente para julgar vai ser o da Justiça Federal, né? E por que isso? Porque o servidor público federal, ele é o longa-manos do Estado, ele está agindo não como pessoa física, mas ele está agindo como o próprio Estado. Então, imaginem uma situação de um servidor público federal, servidor lá do Ministério da Agricultura, ele venha a querer fiscalizar determinada fazenda para saber se
as exigências sanitárias estão sendo verificadas corretamente. Aí chega lá, ele é impedido, sofre lesão corporal, aqui você não entra, e aí, nesse caso, a competente para julgar o crime contra essa pessoa que estava a serviço da União, né, vai ser da Justiça Federal. Próxima súmula, súmula 165. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido na Justiça Trabalhista. Esse aqui é importante para a gente lembrar e é um ponto bem interessante, porque falamos que a Justiça do Trabalho, ela não tem competência para julgar crimes. A Justiça do Trabalho não julga crimes. Então, o que o STJ pacificou? Que se for um crime de falso testemunho praticado lá numa audiência trabalhista, a competência para julgar esse crime de falso testemunho vai ser da Justiça Federal. Essa é a literalidade da súmula, né, da súmula 65. Porém, a gente pode aplicar a qualquer tipo de crime que aconteça no âmbito da justiça trabalhista. Não precisa ser necessariamente de falso testemunho. Geralmente é o que mais acontece, né? Vai lá o povo mentir na audiência do trabalho. E esse aqui, diante disso, deve ter sido esse conflito de competência, com certeza, que foi submetido ao STJ para ele descobrir, para ele definir qual que é a competência. Mas qualquer outro crime cometido dentro lá da Justiça Trabalhista vai ser de competência da Justiça Federal, já que também está atendendo a um interesse, né, da Justiça Federal. E também, pessoal, a Justiça Trabalhista não julga crimes nunca, né? Imagina uma situação lá que o empregado vai lá e dá um soco na cara do empregador, não aceita, o empregador vai lá e no depoimento pessoal dele fala um monte do empregado, enfim. Nesse caso, havendo qualquer crime cometido nessa esfera, competência da Justiça Federal. Próximo inciso, já falamos então contra bens e interesses da União. Vamos para o próximo. Artigo 109, inciso 5º. Crimes previstos em tratados ou convenção internacional, quando iniciada a execução num país, o resultado ou tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Aqui nós temos o chamado crime à distância. Ele ultrapassa as fronteiras nacionais, né? Então ele tem que ter iniciado no estrangeiro e o resultado aconteceu, seja ele consumado ou tentado, nesse caso deveria ter acontecido em território nacional, ou o contrário, iniciou no território nacional e atravessou a fronteira. Essa história de atravessar a fronteira, a gente vai chamar de crime à distância. Porém, para a Justiça Federal julgar esse tipo de crime, eu preciso que tenha acontecido esse evento, iniciou num lugar, encerrou ou deveria encerrar em outro lugar, fora da fronteira, fora dos nossos limites territoriais de soberania, e estava lá no tratado ou convenção internacional, né, previsto no tratado. O Brasil foi lá e ratificou, aceitou participar desse tratado. Então, eu tenho que ter esses dois requisitos: tratado ou convenção internacional, mais o crime à distância ou internacionalização da conduta. A gente vê bastante desse caso no tráfico, né? Tráfico de drogas, né? Que se passou a fronteira do país, o Brasil se obrigou a respeitar. Nesse caso, vai lá para a Justiça Federal julgar. Esse inciso 5A do artigo 109 da Constituição, sempre que fala de Justiça Federal, a gente tem que ir lá para o 109, ver se a hipótese está lá. Esse artigo 109, ele estava em todas as manchetes dessa semana do Estado, de todo que estava falando, só falava desse artigo 109, que é o tal do
procedimento, né, do incidente de deslocamento de competência, é o tal do IDC, quando vai se federalizar algum processo. O que significa isso? Vou trazer, então, um processo que originalmente era da Justiça Comum Estadual, eu trago para federal, como se colocasse um óculos escuros assim no processo, agora vai se resolver. Só que esse incidente de deslocamento de competência, pessoal, precisa provar que a Justiça Estadual estava de braços atados e que provavelmente o Brasil vai sofrer sanções por não apurar o crime lá no Tribunal Penal Internacional, lá no TPI, por alguma violação de direitos humanos. E essa semana estava o caso da Marielle, né, da vereadora Marielle, o motorista, que foram assassinados supostamente por um grupo de milicianos diante das funções que ela exercia. Então, o que estava aqui em voga? Vamos jogar para a Justiça Federal analisar esse caso, já que a Justiça Estadual ainda estava apurando, e não estava resolvendo, eles então, começaram a dizer que a Justiça Estadual não estava fazendo nada, que quem ia fazer alguma coisa era a federal. E aí, né, não teve êxito nesse deslocamento de competência, manteve-se, né, com a Justiça Estadual. E por quê? Porque se provou que a Justiça Estadual estava fazendo as diligências, sim. Então, não existe, pessoal, melhor ou pior do que a outra, né? É porque o Brasil se comprometeu em apurar, e se não houver apuração, se verificar nesse incidente de deslocamento que houve uma inação, ou seja, que ninguém estava fazendo nada e o caso estava parado, nesse caso, pode sim o Brasil sofrer repressão lá no Tribunal Penal Internacional. Vamos ler aqui o que eu trouxe para vocês, né? O artigo, então, 109, inciso 5A, as causas relativas a direitos humanos que se referem no parágrafo 5º desse artigo. Aqui, ó, opa, que é a justiça, se for relativa a direitos humanos, né, tem a tal da federalização. Pode ter, não é regra, né? E qual que é o procedimento dessa federalização? O Procurador-Geral da República, né, o Ministério Público aqui federal, ingressa no STJ com procedimento de deslocamento de competência. É o tal do IDC. O IDC é a petição para ter esse deslocamento de competência. Tiro lá da fazenda, tiro do fórum do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro e vou colocar na Justiça Federal lá do Rio de Janeiro. Então, o Procurador-Geral da República ingressa no STJ com incidente de deslocamento de competência, pedindo que a causa seja retirada da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Para o IDC, é necessário que verifique uma grave violação dos direitos humanos. Ele poderá ser instaurado em qualquer fase do inquérito ou do processo. Não precisa nem ter sido processo ainda. O objetivo do IDC é evitar que a União seja responsabilizada, aqui, ó, por algum problema produzido na investigação ou no processo ou pela Justiça Estadual. Então, eles não querem que a União sofra nenhum tipo de sanção, como de fato já sofreu. Então, o que eles fazem? Federalizam, né? O caso da freira Dorothy Stein, que morreu, missionária, que morreu lá porque ela estava numa briga com fazendeiros, né? E cuidava de uns índios da comunidade indígena. Então, foram lá e mataram a freirinha. Foi, então, denunciado lá no Tribunal Penal Internacional a morte dessa pessoa, que estava sem solução, e o Brasil sofreu sanção. Não, na verdade, houve a federalização. O IDC foi aceito, né? O IDC lá para o STJ, Procurador-Geral da República, e o processo dela começou a correr na Justiça Federal. Então, esse daqui é o IDC. Índice não. Incidente de deslocamento de competência. 5, aqui.
o 6, crime contra a organização do trabalho. Está escrito assim. Vamos ver, passei muito rápido. Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados em lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Também crimes contra a organização do trabalho. Não é com uma pessoa assim, em si, só aquela pessoa. Não, tem que ser uma coisa coletiva para ir para a Justiça Federal. Os crimes contra a organização do trabalho, eles são contemplados lá no artigo 197 até 207 do Código Penal. Se a prática do crime infringir o direito meramente individual, ó, é de competência da Justiça Estadual. Tem que ser o coletivo e não um crime individual, né? Aquela tal de redução à condição análoga de escravo. Uma pessoa só, não. Mas vai lá, estoura uma fábrica de tecidos que tinha lá 30 pessoas trabalhando igual como escravos. Não existe escravo, né? Por isso que fala condição análoga, graças a Deus, né? Não existe mais a evolução cultural e tudo mais, mas faz pouco tempo que não existe escravos, né? 120 e poucos anos só que não existem escravos, mas ainda bem a gente vê uma evolução. A maior vergonha que o Brasil pode ter foi a escravidão, né? E o artigo de lei fala condição análoga porque não existe escravidão, e ainda bem. E então, por isso que fala condição análoga de escravo. Não pode ser só de uma pessoa, tem que ser de uma coletividade de pessoas para ir para a Justiça Federal. Não que para ser julgado. Para ser julgado pode ser uma pessoa só. Mas aí vai ser da Justiça Comum Estadual. E aí, o próximo inciso vai dizer o seguinte: os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Navios, né, pessoal? Navio é aquela embarcação de grande porte. Para que um crime vá para a Justiça Federal, ele tem que ser cometido no navio. Vamos ver o que está escrito aqui. O inciso refere apenas a navios. Logo, não é qualquer tipo de embarcação, mas tão somente navio. Navio é uma embarcação de grande porte com aptidão de travessia oceânica. Esse aqui que eu queria lembrar. Não pode colocar um barquinho, violão lá e ter um crime. Não, tem que ser navio, que é uma embarcação de grande porte. Pode atravessar de um oceano, de um continente para outro. Não é qualquer tipo de embarcação marítima, né? Diferente da aeronave. A aeronave, pessoal, pode ser qualquer uma, ó. A aeronave é gênero, tendo como espécie os mais variados tipos. Pode ser um teco-teco, um monomotor, um avião, qualquer tipo de avião, que cometidos em qualquer tipo de aeronave, Justiça Federal. Inclusive, ó, tem uma decisão do STJ que eu separei para vocês. O STJ tem entendimento consolidado no sentido que o crime é federal quando praticado em aeronave, ainda que se encontre no solo. A aeronave ainda nem subiu do aeroporto, ainda está lá, parada na pista. Houve um crime dentro do avião, Justiça Federal, né? Lembra que só crime, contravenção não. Maravilha, falamos da Justiça Federal. Tudo que não for da federal, tudo que não for das especializadas, joga para a competência estadual. Vamos lá para a especializada. Justiça Eleitoral, Justiça Militar dos Estados e da União, e a Justiça Trabalhista é especial, mas não tem competência criminal. Então, a gente passa batido pela Justiça Criminal, a Justiça do Trabalho, porque ela não tem competência criminal. Olha lá, eleitoral. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os crimes conexos aos crimes eleitorais, ainda que o crime eleitoral e conexos atinjam serviços da União. Por exemplo, o crime será de competência eleitoral. Quanto mais especializada a justiça, mais ela vai atrair. Mesmo se for contra bens e direitos da União, se é um crime eleitoral, está lá no Código Eleitoral, na legislação eleitoral, vai para a Justiça Eleitoral. Nas hipóteses em que haja conexão
entre o crime eleitoral e o crime doloso contra a vida, não se observará a competência da Justiça Eleitoral. Neste caso, haverá separação dos processos, pois a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento dos crimes eleitorais não tem previsão constitucional, assim como a competência competência constitucional, assim como a competência do júri. Assim, a conexão em matéria infraconstitucional prevalece o disposto na Constituição no que se refere à separação dos processos. O que ele está querendo dizer aqui? Nós vamos aprender daqui a pouco o que é a conexão e a continência. São regrinhas que existem no CPP, norma inferior à Constituição, né, uma legislação ordinária, e ela vai dizer o seguinte: quando que eu posso reunir os processos para um julgamento só no mesmo juiz? Quando? Aí as regras de continência e conexão vão dizer quando, por exemplo, se for vários autores dentro de um só crime, coloca ali. Ou aconteceram vários fatos numa mesma circunstância, junta ali, junta o processo julgamento conjunto, porque vai melhorar a captação de provas, a oitiva de testemunhas, se esses processos forem concentrados num juiz só. Então, temos regra de continência e regra de conexão no Código de Processo Penal. Quando a gente trata aqui de justiça especializada, as regras são trazidas por uma lei de hierarquia maior, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal fala que os julgamentos dos crimes da legislação eleitoral são feitos na justiça especializada eleitoral, mas também a Constituição fala que os crimes dolosos, tentados ou consumados contra a vida são de competência do júri. Então, vejam, são duas competências diferentes com a mesma hierarquia constitucional. Então, cada um vai para a sua justiça. O que unia elas estava na justiça, está numa lei inferior. Então, esquece essa lei inferior quando eu tenho duas competências do mesmo grau. Tribunal do júri, vai lá o júri julgar. Por exemplo, por questões eleitorais, né? Citou questões eleitorais, eu estava lá, a pessoa estava praticando a venda de voto, boca de urna e tal, chegou alguém para reclamar, foi lá e matou. Então, a questão eleitoral para a Justiça Eleitoral, Tribunal do Júri para o Tribunal do Júri, para o vara do Tribunal do Júri. Então, separa, nesse caso. Essa é a Justiça Eleitoral. Justiça Militar, que história é essa? Justiça Militar, ela é dividida em duas. Eu tenho a Justiça Militar dos Estados, cada justiça vai ter lá dos Estados, e a Justiça Militar da União. Qual que é a diferença? Ó, a Justiça Militar dos Estados, ela vai processar e julgar os crimes militares processar e julgar os militares estaduais por crimes militares, crimes previstos no Código Penal Militar, que podem ser crimes comuns ou crimes propriamente militares. Crimes comuns são aqueles que existem também no Código Penal, e crimes propriamente militares são aqueles que só existem no Código Penal Militar. Por exemplo, comete o crime se a pessoa abandona o posto, vai embora, ou não vai no serviço. Tem vários tipos de crimes militares que, se fosse aqui no Código normal, né, no Código Penal normal, não seria um crime. Então, para eles é crime. Ótimo. Esses são os crimes da Justiça Militar. A Justiça Militar Estadual, ela não julga civil. Se for cometido um crime em concurso de pessoas entre um civil e um militar, uma pessoa comum e um militar, o processo é separado, né? Um vai lá para a Justiça Militar e o outro vai para a Justiça Comum. O militar comete crime não militar, e o militar, né, que comete crime não militar é julgado pela Justiça Comum. Inclusive, se o militar comete um crime contra um crime comum, contra, né, que é isso que ele quer dizer aqui, contra um civil, por exemplo, o militar mata um civil. A competência não é da Justiça Militar, a competência é da Justiça Estadual. Aqui, Justiça Militar da União é um ramo autônomo do Poder Judiciário da União.
ela vai julgar os crimes militares, mas aí das Forças Armadas, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, por crimes militares e também os civis que tenham praticado crimes contra as instituições militares da União. A Justiça Militar da União, então, pode julgar civil. Essa é a grande diferença da Justiça Militar Estadual e a Justiça Militar da União. Justiça Militar da União pode julgar civil e a Militar dos Estados não julga civil. Então, partindo aqui para competência em razão da pessoa, que é a nossa segunda competência material, a gente vai falar de competência em razão da pessoa ou ratione persone. Nós conhecemos como foro privilegiado. Ai, como essa palavra dói a orelha da gente. Não é foro privilegiado, é foro por prerrogativa de função. Mas a maior polêmica é falar foro privilegiado, porque dá mais ibope, né? Mas nós vamos aprender aqui, vai ficar muito bem fixado na cabeça de vocês, que privilégio significa alguma coisa ligada à pessoa. A pessoa tal, eu vou dar um privilégio para ela porque eu gosto dela, né? Eu vou fazer uma festinha e eu vou privilegiar algumas pessoas, então eu chamo aquela pessoa para minha festa. No caso do foro, ele é por prerrogativa de função. As funções dessas pessoas precisam ser preservadas. Então, se aquela pessoa que cometeu o crime abandona a função, o foro privilegiado também ela não vai ter. Ou seja, não é privilegiado, é para favorecer a função que ela ocupa. E não para proteger a pessoa, é a função. Então vamos ler aqui e vamos identificar que raio é esse de foro por prerrogativa de função, que eu digo para vocês que não é foro privilegiado. Em prova de concurso, a gente nunca deve falar do foro privilegiado, principalmente se for falar de prova aberta. A gente sempre tem que falar foro por prerrogativa de função, já que não é para a pessoa, e sim para a função que ela ocupa. Vamos descobrir o que é isso. Olha lá. O foro por prerrogativa de função também é chamado de foro privilegiado, chamado errado. Tecnicamente, não é adequado falar em foro por prerrogativa de função, pois se transmite uma ideia de privilégio pessoal que é incompatível com o Estado republicano. Súmula vinculante 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Vejam só, algumas pessoas, e nós vamos ver aqui daqui a pouco, elas têm um foro por prerrogativa de função. De acordo com o cargo que elas ocupam, elas vão ser julgadas originariamente nos tribunais. Elas não vão ser julgadas pelo juiz de primeiro grau. Então, na verdade, elas podem até ter um prejuízo na ampla defesa e no contraditório delas, porque imagina aquela pessoa originariamente julgada pelo STF. Se ela não quiser, se ela não aceitar aquela condenação, ela recorre para onde? Não tem para onde recorrer. Acaba ali o processo, né? Porque vai recorrer para o Papa, o STF é a última instância de julgamento. Se a pessoa é originariamente julgada no tribunal, seja no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Federal, ela só vai conseguir recorrer se ela tiver alguma matéria que fira a lei ou que fira a Constituição para ela poder ir para os tribunais superiores. Então, vejam que esse foro por prerrogativa de função, a discussão deles é que inviabiliza o duplo grau de jurisdição. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente fala, até falando de súmula vinculante, o que ele diz? Que o foro por prerrogativa de função, a gente precisa analisar os que estão determinados na Constituição e os que estão determinados na legislação estadual. Vamos pensar na seguinte situação. O governador de estado, ele tem um foro por prerrogativa de função.
mas o vice-governador não tem. Então, o que acontece? Pode a Constituição Estadual criar o foro por prerrogativa de função. Então, vai lá a Constituição Federal e cria. Porém, se o vice-governador cometer um crime contra a vida de uma pessoa, vai prevalecer o tribunal do júri como o foro competente para o julgamento dele, já que esse foro por prerrogativa de função, ele está somente na Constituição Estadual. Então, o STF já fez uma súmula vinculante dizendo, opa, se a sua prerrogativa de função, ela está só aqui na Constituição do Estado, não está na Constituição Federal, entre a norma federal e a norma estadual, eu tenho uma hierarquia aqui. Vai prevalecer o Tribunal do Júri. É isso que está querendo dizer aqui na súmula vinculante número 45. Vamos continuar aqui, fica mais fácil para eu exemplificar. Tem outra situação aqui, que é muito controvertida, no próprio STJ, vocês vão ver que eles mudaram o entendimento, né? Deixa eu ver aqui se é isso aqui mesmo. Aqui, vamos lá. Segundo o STF, essa regra se aplica ao membro do Ministério Público e ao magistrado se aposenta. Que regra? Ah, tá. Aqui. Cessado o exercício da função, cessa-se o foro por prerrogativa. Renunciou, saiu do cargo, acabou seu foro por prerrogativa. E isso estava trazendo muito problema e a gente tem aqui algumas decisões do STF. Vamos ver. Segundo o STF, essa regra se aplica ao membro do Ministério Público, à magistratura que se aposenta. Argumentava-se que os magistrados e membros do Ministério Público, por possuírem vitaliciedade, não perderiam foro por prerrogativa de função. No entanto, o STF afastou essa tese, esclarecendo que a vitaliciedade não tem o condão de manter o foro por prerrogativa de função. Explico. Desembargadores, juízes aposentados que cometessem crimes estavam reivindicando o julgamento no foro por prerrogativa de função. Eles queriam ser julgados por tribunais. Eles não queriam ser julgados por juízes de primeiro grau. Imagina o juiz de primeiro grau julgando o desembargador. Eles não queriam. E aí eles argumentaram da seguinte forma: o juiz, ele tem, como a gente já conversou, vitaliciedade. Enquanto ele viver, ninguém pode tirar ele do cargo, mas chega um momento que aposenta, né? Aposentou, ele já não está mais investido de jurisdição, ele já não tem mais o poder de aplicar o direito ao caso concreto. E essa jurisdição, uma vez tirada dele, também ele vai perder o foro por prerrogativa de função, porque não tem mais por que proteger aquele cargo se esse cargo já não tem mais jurisdição. Então, o STF entendeu nesse sentido, perde o foro por prerrogativa de função também. Segundo o STF, a regra que determina a permanência do foro por prerrogativa de função enquanto perdurar o exercício da função pública, é excepcionadas nos casos em que caracterizam abuso do direito e fraude processual, pois nesses casos, haveria uma pretensa burla ao princípio do juiz natural, na medida em que o réu iria escolher o juízo pelo qual ele vai ser julgado. E aí, pessoal, tem aquela história, né? O que aconteceu aqui uma vez? A pessoa, né, o congressista, ele estava sendo julgado no STF. Então, já iniciou o processo, já tinha terminado a fase instrutória, já tinham acabado as provas, e aí já tinha até intimado o Ministério Público e a Defesa para apresentação das alegações finais, né? Apresentação das alegações finais, tal. No dia do julgamento, eis que chega a notícia para o STF que o objeto daquele processo havia se perdido, já que o congressista renunciou ao mandato. E ele
anotou aquela ideia de que, renunciando ao mandato, renunciaria também ao foro por prerrogativa de função, e nesse caso o processo teria que ser enviado para a vara lá de primeira instância, ia sair do STF para o juiz da primeira instância poder decidir. E aí o STF achou isso uma palhaçada, falou, não, se você está renunciando o mandato para que você não seja julgado pelo STF, evidencia aqui uma fraude processual. Nesse caso, nós vamos continuar com o seu processo. E dali em diante, o que se fixou lá? Que enquanto não, e se a pessoa renuncia o mandato após o término da fase instrutória, após a colheita de provas lá, e publicou para as alegações finais, até ali, se ele desistir dali para frente, fraude processual, o STF, ele vai julgar. Então, se quiser desistir, desista antes desse período. Então, está aqui. Não há foro por prerrogativa de funções nas... Exatamente. Então, acabou aqui. Aqui já é outro assunto. Não há foro por prerrogativa de função para as ações de improbidade, porque o foro se destina às ações penais e não à matéria administrativa. Quando fala de improbidade administrativa, né, crime de improbidade administrativa, não é propriamente um crime. O que é o ímprobo? Aquele que não é honesto. Probo é o honesto. Improbo, que é da improbidade, é o desonesto. E as sanções que advêm desses crimes da lei de improbidade administrativa, elas têm natureza administrativa e não natureza penal. Diante disso, o STF vai dizer que não tem foro por prerrogativa de função no caso de improbidade administrativa. Mas ele vai dar uma exceção aqui, olha lá. O STF relativizou, ou seja, deu uma exceção nessa regra, para indicar que o ministro do STF, se permitir que um juiz do primeiro grau julgue, estaria subvertida a hierarquia do Poder Judiciário. O STF já admitiu foro prerrogativa de função para ação de improbidade contra o governador. Aqui, pessoal, é bem claro, né? Imaginem só a pressão que ia ter um juiz de primeiro grau julgando um ministro do STF por uma ação de improbidade administrativa, né? Ele ia ficar assim, primeiro que ia ser uma pressão sobre ele, mesmo ele sendo inemovível, vitalício, ia fazer um corte, então, na hierarquia, porque o ministro do STF está muito acima do juiz de primeiro grau. Então, o STF decidiu que, se houver uma ação de improbidade administrativa por algum dos membros ali do STF, então, nesse caso, por causa de ministros, né? Então, eles mesmos vão julgar o ministro. Os 11 ali vão julgar um. 10, né? Vai julgar um. E também eles já relativizaram várias vezes, até porque, né, pessoal, é difícil para um membro do judiciário que está numa posição hierarquicamente inferior julgar alguém que está acima dele, né? Alguém que está acima dele. E no judiciário, o importante é que eles têm, né? Eles são vitalícios, eles não podem ser modificados de lugar sem que eles queiram, mas eles vão sofrer a pressão pela hierarquia. Então, é isso que não querem, eles querem livre de pressão. E aqui a parte mais interessante da aula sobre competência, que vai ser quem julga quem. Se o crime cometido for da competência, quem que vai direto para o STF? Quem não vai passar nem na porta do fórum de primeira instância? Quem não vai passar nem pelo tribunal? Vamos lá, então? Vamos dar uma olhadinha aqui. Competência originária do STF significa direto para o STF, não passa pela instância de primeiro grau, é sempre julgado pelo STF. Ó, o presidente da República vai ser julgado por crime comum lá no STF. O vice-presidente também está na Constituição. Ministros do Estado, todos julgados pelo STF. Comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Os chefes de missão diplomática em caráter permanente, por exemplo, os embaixadores, deputados, ó, federais, os chefes do Executivo Federal, né? Deputados, todos os deputados federais,
todos os senadores federais, senadores da República, a gente não chama federal, eles são senadores da República, porque eles são do país todo, né? Aqui é só da federação. Ministros, ó, os ministros do STJ, os tribunais superiores, Superior Tribunal Federal, os ministros do STF, vai ser julgado pelo próprio STF, do STJ, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal de Contas da União. Vão ser julgados pelo STF e o PGR também, o Procurador-Geral da República. STJ, quem é julgado pelo STJ? Superior Tribunal de Justiça, também em Brasília. Governadores de todos os estados e do DF, não está falando de vice, tá vendo? Magistrado dos tribunais intermediários, então, todos os desembargadores dos TJs, TRF, TRT, TRE, todos, ó, tá vendo? Na hierarquia aqui de segundo grau, vão para o STJ. Conselheiros do Tribunal de Conta do Estado e do Tribunal de Conta Militar, membros do Ministério Público da União, também julgados pelo STJ. Tribunal de Justiça, aqui nível estadual, né? Cada estado tem o seu Tribunal de Justiça e cada região, pode abranger 2 ou 3 estados, tem o seu Tribunal Regional Federal. Quem vai para o Tribunal de Justiça? Os prefeitos que tenham cometido crimes estaduais. Se o crime for federal, vai lá para o TRF. Deputados estaduais e deputados distritais, né, que coloquei implícito porque é pela regra da simetria, os deputados estaduais e também do Distrito Federal, já que o Distrito Federal ele é híbrido, as funções do deputado distrital é tanto a de vereador como de deputado, vai lá para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Juiz de direito matou alguém, cometeu um homicídio, ele vai ser julgado pelo colega dele ali de vara? Não, Tribunal de Justiça. Juiz de direito, ainda que o crime seja federal, olha que importante, os juízes de direito serão julgados pelo Tribunal de Justiça, serão julgados pelo chefe imediato deles aqui no Tribunal de Justiça. O mesmo se aplica aos membros do Ministério Público Estadual. O Ministério Público cometeu crime? Também Tribunal de Justiça que vai ser julgado, né? E é por isso que tem umas falas assim, né? Eu vi um professor, colega nosso, meu, né? Que ele é atuante no Tribunal do Júri, professor Gabira. E aí a gente tinha um júri dele e uma fala dele muito legal, muito interessante, foi acerca disso, né? Ele estava defendendo o cliente e aí ele virou para o juiz, para o Ministério Público e falou assim, tá vendo essas duas pessoas? E aí os 7 jurados lá prestando atenção. Se eles cometerem um crime, eles não vão sentar nesse banco dos réus aqui, não. Porque eles têm foro por prerrogativa de função. Eu estou mais ou menos falando da ideia deles, aqui é uma citação indireta, tá, gente? Eles têm foro por prerrogativa de função. Eles não vão amargar nessa cadeirinha aqui, porque eles têm um patamar melhor do que vocês, segundo a Constituição. Agora, vocês vão todo mundo sentar aqui. Então, esse promotor que está gritando, que está acusando, que está pondo o dedo na cara, se acontece a mesma coisa com ele, ele não vai estar aqui. Ele vai lá para o tribunal. E aí, os jurados ficam assim, olha que sacanagem. Então, quer dizer que ele está fazendo esse escândalo todo com o réu, e se acontecer o mesmo com ele, ele não vem para cá? Não, porque ele tem foro por prerrogativa de função. Ele ocupa uma função especial, então ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Diferente de nós, que se cometermos algum crime, seremos julgados pelo juiz lá do Tribunal do Júri, né? Pelos 7 jurados, e o juiz vai dosar a pena. Então, eu lembro dessa fala aí do professor Gabira. E a mesma coisa os membros do Ministério Público Estadual. TRF. Quem que é julgado pelo TRF? Vou deixar esse material de apoio para vocês, tá? É um resumão que eu fiz aqui. TRF. Prefeitos municipais que tenham cometido crime federal. A gente já viu que se o crime foi estadual, vai para o TJ.
deputados federais e distritais que tenham cometido os crimes federais, os juízes federais e os juízes do trabalho e os juízes militares da União. Ainda que tenham cometido crime estadual ou mesmo uma contravenção penal, os juízes federais, os juízes do trabalho e os juízes da União serão julgados pelo TRF. O mesmo se aplica aos membros do Ministério Público da União, que não atuem no tribunal. E 4, o membro do Ministério Público da União que não atua em tribunal. Todos eles têm a prerrogativa de função de serem julgados pelo Tribunal Regional Federal, já que eles exercem a função militar, não, uma função federal. Partindo disso, vamos para o crime em razão da... crime, não. Competência material em razão do lugar. Vamos lá. E aqui nós vamos lembrar de 3 teorias, né? A teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. Vamos rapidinho aqui. Em razão do lugar, tenho a tal da ratione Lossi, Lossi. Falamos dela, que é a única de observância, que a inobservância dela dá ensejo a uma nulidade apenas relativa, não é uma nulidade absoluta. E essa perpetuatio jurisdicionis, ninguém arguiu no tempo certo, perpetua. Esse fenômeno remete ao fato de que o juízo relativamente incompetente passa a ser competente se o vício de competência não for suscitado. Não era ali o tribunal, era em outro lugar, mas ninguém falou nada, vai ficar ali e a decisão vai ser válida. Teoria da atividade. Aqui nós vamos depender, então, da localidade do crime. A primeira pergunta que a gente vai fazer, então, para definir o critério material, né? Primeira coisa que a gente vai fazer essa pessoa tem algum cargo por prerrogativa de função? Porque se ela tiver um cargo por prerrogativa de função, a gente já viu que tem competência determinada na Constituição. Para onde essa pessoa vai? Peraí que eu estou tentando me ajeitar aqui na cadeira. Para onde essa pessoa vai? Ela cometeu um crime federal, mas ela é ministra do Estado. Ela é ministra do Estado, ela está dentro da função de ministro do Estado. Então, nesse caso, ela vai ser julgada lá no STF. Por exemplo, o ministro Moro, se ele cometesse um crime doloso, né? Se ele cometesse um crime doloso, ele seria julgado um crime comum, ele ia ser julgado pelo STF. Mas ele não é mais ministro. Nesse caso, perdeu o foro de prerrogativa de função. Aí pode perguntar, mas professor, ele é juiz, né? Não, ele é ex-juiz, não é mais juiz. Então, ele seria julgado pelo TRF, pelo Tribunal Regional Federal? Também não, porque ele não ocupa mais o cargo de juiz. Ele vai para o juiz, se ele cometer um crime, ele vai para a Justiça Comum Estadual ou para a Justiça Comum Federal de primeiro grau, a depender do tipo de crime que ele praticou. Se tiver abrangido no 109, ele vai lá para a Justiça Comum Federal. Se não, Justiça Comum Estadual, como qualquer um de nós. A Justiça Comum. E aqui, quando a gente fala da competência em razão do lugar, a gente precisa verificar onde que o crime aconteceu, né? E aí a gente vai verificar, além das regras que estão no Código de Processo Penal, 3 teorias. Teoria da atividade, teoria do resultado e da ubiquidade. Teoria da atividade, né? Pela teoria da atividade, também chamada de teoria da ação, o juiz competente é o lugar da ação e da omissão. Mesma coisa, né? A teoria da atividade que ela vai aferir. Quando que aconteceu o crime? Aconteceu no momento da ação ou da omissão. Não importa se outro foi o momento do resultado. Para a fixação dos crimes adotadas lá na Lei 9.099, os crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena é de até 2 anos, né, cuja pena máxima é até de 2 anos, vai verificar a competência pelo local da ação ou omissão. O crime se iniciou num lugar e acabou em outro. Nesse caso, se o crime for de menor potencial ofensivo, onde o crime se iniciou, o local da ação ou da omissão que vai determinar onde esse crime vai ser julgado. Depois, teoria do resultado.
Resultado seria onde foi a consumação, onde deveria ser a consumação. Essa que vai fixar a competência. Pela teoria do resultado, o juízo competente é do local em que ocorreu o resultado. Artigo 70 do CPP. Será aplicado nos crimes plurilocais. O que é isso? Os crimes plurilocais são aqueles em que a ação ou omissão ocorreu em um lugar e o resultado se deu em outro lugar, dentro do mesmo país. Se o crime plurilocal for de menor potencial ofensivo, aplica a regra anterior, né, do local da ação ou omissão. No caso de tentativa, o crime deve ser julgado no lugar do último ato. Se iniciar a execução no Brasil e se consumar no exterior, a competência será determinada no lugar em que tiver praticado no Brasil o último ato de execução. Se o último ato de execução for praticado no Brasil, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou deveria ter produzido o resultado. E se incerto, né? Se incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, quando incerta, a justiça, por ter sido infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais, a competência será fixada pela prevenção. Ou seja, o primeiro juiz que tomou conhecimento do fato, seja porque analisou a prisão em flagrante, ou foi pedida a ele uma prisão temporária, ele se torna prevento. Então, esse é o juiz que vai ser competente para julgar. No processo penal, aqui, eu estou explicando, mas está aqui. No processo penal, o juízo prevento é o que primeiro tomou conhecimento do feito, ainda que seja na fase de investigação. Essa regra não se aplica ao juiz plantonista. Não é o juiz que fica prevento, mas sim o juízo, né? Prevenção é um critério para fixação de competência relativa, que é a territorial. Então, pode ser um juiz que está ali designado. O competente não vai ser esse juiz, vai ser o juízo que ele pertence, mas ele está aqui no juiz do tabuão, então é esse o juízo competente para ser julgado. E se não for conhecido o local da infração? Eu não sei o lugar do crime. Aí, ó, no caso, isso tudo está no Código de Processo Penal. Caso a competência será afirmada pelo domicílio ou residência do réu, e não a partir da prevenção. Então, eu não sei o lugar do crime, caso do acusado. Competência pela e a competência pela natureza da infração? A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo o Tribunal do Júri. Sempre doloso contra a vida, sempre vai para o Tribunal do Júri. Os crimes dolosos contra a vida são de competência do júri. Se iniciado o processo, aqui é importante, cai muito em prova essa regra. Se iniciado o processo perante o juiz, houver a desclassificação da competência de outro, a este será emitido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá sua competência prorrogada. No tribunal do júri, se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra, atribuída a competência de juiz singular, o juiz que desclassificou deverá encaminhar a ação penal para o juízo competente. Se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, a seu presidente deverá deverá proferir a sentença. Olha só que interessante essa regra aqui, que é muito pedida. O juízo do tribunal do júri, ele é biescalonado, ou seja, ele tem duas fases. Na primeira fase, eu tenho a fase em que o juiz da vara do júri vai fazer todo o processo, ouvir todas as testemunhas, e no final, esse juiz ele vai absolver, ele vai pronunciar, impronunciar ou desclassificar a ação. O que significa isso? Ele pode mandar para o plenário do júri, ele entende que é um crime doloso contra a vida, pronuncia, manda para o tribunal do júri. Ou ele pode, por exemplo, aqui, desclassificar. Se ele entender que não é um crime doloso contra a vida, não se trata de um crime doloso contra a vida, por exemplo, houve morte, mas era um roubo, então é um latrocínio. O latrocínio não é crime doloso contra a vida, é um crime doloso contra o patrimônio. Então, mesmo havendo morte de uma pessoa,
como é um crime doloso contra o patrimônio, está no título dos patrimônios, manda para o juízo comum. Ou uma lesão corporal seguida de morte, é um crime préter-doloso, né? O que estava em voga aqui, o dolo era de lesionar, não era de matar. A morte aconteceu por culpa. Então não é crime doloso contra a vida. Também desclassifica, vai para o juiz comum. Se for esse juiz da fase, né, da fase, chama de ius accusationis, na primeira fase do júri, mais fácil falar assim, primeira fase do júri. Se houver essa desclassificação, manda para o juiz competente, né? O juiz da vara do júri fala, ó, juiz da vara, esse processo é seu, não é caso de crime doloso contra a vida. Ótimo. Mas, se descobrir, ele for pronunciado, foi para o plenário do júri, chegou lá no plenário do júri, quem desclassificar a conduta forem os jurados, nesse caso, o juiz tem que julgar. Ele não pode, então, ele vai submeter a apreciação do júri. Se desclassificar, esse juiz tem que aplicar a sentença. Vamos pensar que os jurados entenderam que não houve, então, homicídio, não houve tentativa de homicídio. O que houve foi uma lesão corporal. A intenção dele não era de matar, era de lesionar. Então, o próprio juiz ali, com a decisão soberana dos jurados, ele vai aplicar a desclassificação. Mas aí, porque já se submeteu aos jurados isso, não tem como ele fugir. Outro tipo de competência quanto ao local é a competência por distribuição. O que significa distribuição, né? Está escrito aqui assim. A competência por distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. A distribuição realizada para o efeito de concessão de fiança ou decretação de prisão preventiva ou qualquer diligência anterior ou queixa prevenirá a ação penal. Se já tiver uma decisão anterior, né, de algum juiz, esse juiz vai ser o competente para levar esse processo até o final. Mas no caso de não haver, ou haver, na verdade, né, 4 juízes igualmente competentes, porém, por exemplo, no foro de Itapecerica, nós temos 4 varas criminais. Os 4 juízes criminais são igualmente competentes por julgamento. Como que um processo cai para um ou para outro? A gente vai chamar de competência por distribuição. Chega, então, o Ministério Público, vai oferecer a denúncia aqui no caso, e ele leva até o distribuidor. O distribuidor faz um sorteio e vai cair para um desses 4 juízes. Esse sorteio ele é feito de forma eletrônica. Antigamente, quando não tinha luz, uma vez aconteceu comigo, eles foram e sortearam com bolinha, né? Não foi nem competência criminal, foi um divórcio. Mas eles sortearam lá com aquela bolinha de bingo, né? É a coisa que o Francisco frequenta aí todo domingo, agora na quarentena não está podendo ir, mas vai lá no bingo, né? E aí a competência por distribuição. Não, porque aqui eu estou falando de juízes igualmente competentes, vai ser a distribuição. Uma coisa que sorteio. Teoria da ubiquidade. A ubiquidade tanto faz, né? Tanto faz um lugar ou outro, o processo não, tanto faz o momento da ação ou o momento do resultado, para a gente falar de ubiquidade. E aí escreve assim: o juízo competente seria tanto o local da ação ou omissão, quanto o local do resultado. Desse modo, o juízo competente seria definido por prevenção. A teoria da ubiquidade está lá no artigo 6º, será aplicada para os crimes à distância. O que é crime à distância, né? Que vai funcionar a ubiquidade. Tanto faz o momento da ação ou da omissão. Crime à distância é aquele que abrange mais de um local, porém em países diferentes. Na verdade, o artigo 6º não trata de competência para julgamento, competência em matéria de processo, e não de direito penal. Logo, o artigo 6º está discutindo o lugar do crime. Assim, uma vez definido o lugar do crime, define-se o resultado. Enfim, crime à distância significa, né, abrange mais de um país diferente. Então, nesse caso, tanto faz se o crime se iniciou no Brasil ou se o resultado foi no Brasil, o critério vai ser
da ubiquidade. Se define, então, pela prevenção. Primeiro juiz que tomou conhecimento desse caso. Eu vou agora encerrar a aula aqui, esse bloco da aula aqui, já que eu não trouxe minha água, e a gente continua falando sobre conexão e continência aqui na próxima aula, pessoal. Aí eu já volto aqui com o próximo bloco para a gente terminar essa questão da competência. Um abraço para vocês.